Amados, todo mundo com o papel? Perfeito? Bom, eu vou lhe pedir uma coisa. Se você quer levantar agora para pegar água, café, alguma coisa, eu não me importo com isso não, tá? Eu estou assistindo um jogo, estou fazendo um negócio, uma planilha de cálculo, estou lendo um livro tranquilamente, eu não tenho problema com isso. Mas a maioria não faz isso. Então, se você vai pegar seu café, pegue logo. Vai pegar sua água, pegue logo. Porque depois, na hora de fazer seu xixi, vai ter que fazer nas calças. Estou brincando. Aí também não. Mas é para evitar. Porque na hora que pegar o embalo, já foi. Vamos pedir que Deus nos traga luz nesse momento, para entendimento daquilo que vamos falar? Vamos pedir? Vamos orar e pedir ao Senhor luz. Pai, traz entendimento, Senhor, essa noite, a nossa mente, traz revelação. Nós queremos compreender as coisas como elas são, e por isso pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor afaste, repreenda, debele toda a ação das trevas, toda a resistência também o Senhor afaste em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar sobre as transformações na sociedade. E eu quero que você preste atenção, porque é o tema eu acho que mais difícil que eu já falei na minha vida. Esse tema é um tema muito difícil, muito difícil. Eu não sei quantas horas eu já estudei esse tema. Eu não sei se já passou de 2.000 horas, mas é coisa assim é incontável o número de horas que eu já estudei esse assunto, e é difícil ainda. O tema que trata das transformações da sociedade não foi proposto por mim. Eu não estava aqui querendo falar sobre esse tema. Note que nós começamos a tratar desse tema quando nós falamos sobre ser sal e ser luz. Então, os amados do presbitério, vários irmãos, me pediram para falar desse tema. E aí eu disse, não vou falar não. Meio teimoso, né? Não vou falar não. Só que o tempo foi passando, e uma madrugada, para variar uma madrugada, Deus me acorda me dando uma ordem para eu falar do tema. No caso, ele me acordou com o gráfico que está aí. Esse gráfico não é produto de uma inteligência, não tem livro nenhum. Simplesmente acordei com o gráfico na cabeça. Acordei e falei, rapaz, não consegui mais dormir. Aí, no outro dia, levantei e escrevi o gráfico. Então, eu vou dar um preâmbulozinho sobre as transformações da nossa sociedade. Pode passar a primeira projeção. Eu começo falando sobre a moral cristã. A moral cristã. Então você, por exemplo, você sabe, aqueles que já estudaram, fizeram algum curso de terceiro grau, perdão, todos aqui que fizeram terceiro grau, de algum modo sabem que a nossa sociedade é fundada em direito romano, ética judaico-cristã e filosofia grega. São os três pilares da sociedade ocidental. Não existe filosofia grega na China, na Tailândia, na Índia, não existe isso. Não existe direito romano no Japão, é outro direito. A sociedade ocidental é fundada em ética judaico-cristã, direito romano e em filosofia grega. Essas três coisas definem a nossa sociedade. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar de amor platônico. Todo mundo aqui já ouviu falar amor platônico. É uma prova de que Platão está bem presente na nossa sociedade. Então, a moral cristã, ela funda a nossa a moralidade cristã. Qual é a moralidade cristã? Ou seja, aquilo que você aqui pratica, que fez com que
que são as relações. Esse marco civilizatório é a moralidade cristã, ela se baseia nisso. Naquele texto de Mateus 22, eu não vou ler, você já sabe qual é, e em vermelho tem uma tela ali dizendo: qualquer coisa que tem, vamos orar uns pelos outros. Qualquer coisa que tenha um marco civilizatório, usar entre aspas, da moralidade cristã aqui na videira. Pode passar? Moralidade cristã. O Sermão do Monte, Jesus nos diz que os seus discípulos devem caracterizar-se pela humildade, mansidão, misericórdia, integridade, busca da justiça, da paz, perdão, veracidade, generosidade e, acima de tudo, o amor. Coloquei duas frases embaixo, esse material não é meu, é só a introdução. A moralidade deve ser tanto externa como interna, e a fonte do mal está no coração do homem. Então a gente entende que o que acontece de ruim na sociedade, na minha vida também, é consequência do pecado. A gente tem que se arrepender, e assim é a moralidade cristã. Pode passar? E a outra frase que foi distorcida, alguém diz assim: não faça aos outros o que você não quer que faça com você. Isso não é bíblico, isso é budista. A frase bíblica é: faça com que os outros o que você quer que seja feito. Não é não faça, é faça. A não faça é budista. Então, faça aos outros o que gostaria, está escrito em Mateus 7,12. Né? O que você deseja. Então, a fé cristã é uma fé ativa. Faça com os outros que você recebe de volta. Então, primeiro semeie, depois colha. Isso é fé cristã. C.S. Lewis diz assim: eu posso repetir, faça aos outros que gostaria que fizesse com você, até cansar. Mas não conseguirei viver assim se não amar o próximo como a mim mesmo. E só poderei aprender esse amor quando aprender a amar a Deus. E só aprenderei a amá-lo quando aprender a obedecê-lo. Amar a Deus é obedecê-lo. Mais duas outras coisas somente. A moralidade cristã. Diz C.S. Lewis, conhecidíssimo autor, quem puder ler, leia. O orgulho é a galinha sobre o qual todos os outros pecados são chocados. E ele fala: o orgulho do amor próprio, o tal egocentrismo, o maior pecado humano. Então a moralidade cristã, ela funciona assim. Nós somos fundados por Deus, criados por Deus, para relacionamento com Ele e uns com os outros, e sabemos que o que estraga é o pecado. Por isso, nós temos que ter uma vida de relacionamentos para exortação mútua e para serviço mútuo, que isto é a ordem de Deus. E última coisa que foi colocada aqui: Chesterton é um autor católico do século XIX. Ele diz o seguinte: o certo é certo mesmo que ninguém o faça, o errado é errado mesmo que todos errem. O errado é errado. Bom, assim você chega ao gráfico que vocês têm na mão. Chega ao gráfico. A gente vai estudar a partir de um crente chamado Immanuel Kant, e a gente vai fazer esses 7 passinhos que o gráfico consta. Esses 7 passos que o gráfico consta. Eu vou contar a história da nossa sociedade, como foi que ela começou a mudar, ok? Vou começar a história de como a sociedade começou a mudar. Existia um camarada chamado Immanuel Kant, um camarada puritano. Ele era tão perfeccionista que as pessoas acertavam o seu relógio por ele. Todos os dias, às 3 da tarde, ele passava na praça com o seu cachorro. E todos os dias, no mesmo horário. E as pessoas acertavam, portanto, sabiam que 3 horas da tarde ele passava, nunca falhava, 1 minuto para lá, 1 minuto para cá. Esse camarada pietista, ele raciocinando, até aí a filosofia ia mais ou menos bem, cada um buscava uma coisa, cada um falava uma coisa, cada um falava uma coisa, quem criou o mundo, quem criou isso, quem criou aquilo, o mundo vai rodando como está rodando. Só que Immanuel Kant teve uma brilhante ideia. Ele disse a seguinte coisa, que eu vou explicar para vocês aqui agora, é assim: o que é isso aqui? É um copo d'água. Não, não é um copo d'água. É um copo d'água na minha cabeça, mas na sua cabeça pode ser uma tesoura. Aí ele falou: oxe, porque eu vou explicar. Immanuel Kant falando, vou explicar para vocês. Não existe nenhum objeto no mundo. O que existe é o que você entende do objeto. Por exemplo, se você chegar e ver por exemplo, um urso encontrar com um tubarão, por exemplo. Um tubarão nunca viu um urso, o urso nunca viu um tubarão. Portanto, eles não sabem o que é um ao outro. Portanto, não existem as coisas. Existem sim o que as pessoas pensam das coisas. Ora, irmãos, ele criou, portanto, o conceito da coisa em si. Então, por exemplo, você nunca tem contato com o copo de água, você só tem contato com aquilo que você pensa.
Isso está parecendo muito complicado? E tem que parecer mesmo, que isso é uma loucura. Isso é uma esquizofrenia. Que, por exemplo, se eu morrer, esse tripé está aqui. Mas se eu ficar vivo, ele continua aqui. Ou seja, o tripé existe mesmo que eu não saiba o que é um tripé. Esse telhado existe mesmo que ninguém saiba chamar de telhado. A Valentina nasceu, ela olha para aquilo ali e nem identifica se isso é telhado ou céu. Mas existe mesmo que ela não identifique. O que foi que Immanuel Kant, portanto, fez? Neste momento da história, eu escrevo aí no quadradinho, criou o conceito de a coisa em si e a coisa para mim. Esta é a gênese das frases. Você tem sua verdade, eu tenho a minha verdade. A realidade não mais existe como é, mas como cada um percebe, como cada um acha. Logo, não existe verdade. Existe percepção. O mundo é caótico e a razão humana é que cria a ordem. Isso é uma frase de filosofia. Então, neste momento, com Immanuel Kant, a partir desse momento, você pode pensar assim, mas eu nasci, nunca ouvi falar desse cara, o que eu tenho a ver com isso, com ele? Tu vai entender porque a sociedade muda por causa desse cara. O mundo mudou por causa desse cara. Então, as coisas não existem. Existe a minha opinião sobre as coisas, a minha percepção sobre as coisas. Existe isso. Anda um pouquinho, 20 anos depois acontece o quê? A Revolução Francesa. A Revolução Francesa é o que é? A ruptura radical com a igreja. Ou seja, com Deus. Com a imposição de uma forma de ver o mundo. De comportar-se, de agir, de pensar. O lema da Revolução Francesa era qual? Você pode ler para mim aí? Igualdade e fraternidade. Mas implantou a ditadura da denúncia, matando mais de 50 mil e prendendo cerca de 300 mil. Note que Paris tinha 640 mil pessoas. Agora, pense o seguinte, São Paulo, capital, tem quantas pessoas? 23 milhões de pessoas, a grande São Paulo. Imagine que a Revolução Francesa chega ali, em São Paulo, e mata 2 milhões de pessoas. Você ia me dizer, é uma coisa boa? Como é que uma revolução para o bem, para a liberdade, para a igualdade, para a fraternidade, só na sua abertura mata 2 milhões de pessoas? Então, você não pode dizer que a Revolução Francesa foi uma coisa boa, nem aqui, nem na China, em lugar nenhum. Mas o que estava acontecendo até esse momento? A Igreja Católica dominava, porém, a Igreja também era cheia de pecado, era cheia de desvio, era cheia de absurdo. Os reis e o clero eram ricos e a pobreza era pobre que, se não ofertasse, ia para o inferno. Então, havia uma distorção. O povo tanto cansou que rompeu com Deus, com a igreja, com a Bíblia, rompeu o jogo tudo de uma vez. Onde é que você encontra a verdadeira liberdade? Em Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Onde é que você encontra amor? Em Deus. Deus é amor. Onde é que você encontra igualdade? Nós somos membros uns dos outros. Ou seja, os 3 lemas bíblicos, os 3 lemas divinos sem Deus. A Revolução Francesa, portanto, é uma ruptura com Deus. Então vamos lá. Kant rompe com a realidade. Ele diz que não existe realidade, existe só o que eu penso. Revolução Francesa rompe com Deus. Quero saber mais de Deus. Terceiro lugar. Hegel. Aparece um cara, um dos mais difíceis filósofos para se entender, Hegel. Vamos ler o quadradinho do Hegel aí, pode ser? Todo mundo está com o esboço na mão? Todo mundo pode ler? A força negativa do mal. Destrua e virá algo positivo. O mal produz vida, dê asas à maldade e vai acontecer algo bom. Da luta entre tese e antítese, surgirá algo bom, algo superior. Existe uma injustiça com o negativo. Sem o negativo não há imobilismo, conservadorismo, nada muda. Vou explicar para você o que significa isso. Hegel levantou essa tese doida e disse o seguinte, escreveu numa das suas peças de teatro, se eu não me engano, chamado Fausto, ele diz o seguinte: Satanás é um ser muito injustiçado. Satanás nunca foi bem compreendido. Deus não teve, foi misericórdia dele, porque o que Satanás queria era o bem das criaturas. Deus devia ter tratado ele devidamente, mas Deus é assim, é um impositor, é um controlador, não aceita contestação. Hegel criou isso. Então ele cria, a partir dessa ideia, cria que se você criar uma bagunça, no final vai dar tudo certo. Então isso aqui, irmão, não é mais uma ideia, digamos, do seu filho, né? Que você vai fazer uma visita, não tem que deixar seu filho, quando volta a casa está de perna para cima.
Não é uma ideia de um menino levado. É uma ideia racional, objetiva, consciente. Nós vamos destruir, não é porque a gente está pintando e a gente tem 3 anos de idade, não. A gente vai destruir porque vai surgir algo bom. Isso aqui vem diretamente do inferno. Mas ainda tem o próprio Satanás agora, que se chama Marx. Bom, Marx agora eu vou ler para vocês aí o que ele coloca. O mundo é binário. Oprimidos e opressores, dominados e dominadores. Eles conseguiram até aproximar ali, ó. Caramba, ó. Isso é o pessoal da operação, ó, high-tech aí, ó, colocaram ali. Os opressores controlam a família, a propriedade e os comportamentos. O paraíso ocorrerá quando houver igualdade e liberdade entre as pessoas. Trabalhadores univos. É a religião que aliena o povo e os impede de unir e tomar o controle, cessando a dominação. A religião é o ópio do povo. Bom, Karl Marx rompe com todo mundo ainda e diz: só existe dominados e dominadores. Quer ver o negócio? Você não tem que ser submissa a seu marido? Isso é coisa de controle. Ele faz isso para lhe controlar. Você não tem que obedecer seu pai? Ele faz isso para lhe controlar. Isso é para lhe controlar. Seu avô não deu a herança? Pois é, isso é para lhe controlar. Tudo na cabeça de Marx. Tem alguém mandando e alguém sendo mandado. Alguém domina e alguém sendo dominado. Tudo. O mundo dele é preto e branco, é o que a gente chama de mundo binário. Só que ele falou o seguinte: nós vamos nos rebelar e nós vamos tomar o poder. E ao tomar o poder, os trabalhadores, né, que ele fala, trabalhadores unidos, vamos tomar os meios de produção, a gente vai tomar as fábricas, vai tomar tudo. Só que quando chega a Primeira Guerra Mundial, já é o 5º passo, a ideia de união dos trabalhadores contra os patrões caiu por terra. Por que os trabalhadores mataram-se mutuamente? Por que não se uniram contra quem mandou a guerra? Aí o marxismo entra em crise. Bom, entra em crise teórica, tá? Entra em crise teórica. Ele entra em crise na Primeira Guerra Mundial porque a teoria de Marx não funcionou. Até aqui, eu quero perguntar, está ficando mais ou menos claro ou mais ou menos obscuro, irmãos? Quantos acham que está ficando obscuro, diga, está repreendido? Quantos acham que está ficando mais ou menos claro, de glória a Deus? Bom, então, está ficando mais ou menos claro. Algumas pessoas estão até com medo. Meu Deus do céu. Essa é a parte fácil, imagine chegar na difícil. Fique tranquilo, porque a gente só consegue chegar no 20º degrau quando passa pelo 17º, né? Então, fique tranquilo que você vai compreender. Então, surge um homem chamado Antônio Gramsci. Este nome é determinante para você. Você tem que decorar o nome desse cara. Antônio Gramsci. Gramsci, ou Gramsci, né? Se for na pronúncia italiana, é Gramsci. Mas Antônio Gramsci, ele é um italiano. Ele estava na Rússia na Revolução de Stalin, de Lenin. Ele viu o pessoal matando 20 e tantos milhões de pessoas. Mataram 30, mas ele viu matar 20. Saiu de lá desolado, disse que não concorda com morte. Então ele vem e é preso na Itália. Ele escreve os cadernos da prisão. E aí eu vou ler aqui. Eu queria que todo mundo lesse, porque Antônio Gramsci a gente tem que decorar isso aí, viu? Vamos ler esse quadradinho do Antônio Gramsci, que vale a pena. Vamos lá? Os trabalhadores, porque estão alienados por 3 pilares da cultura ocidental: religião ou ética judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano. Gramsci abominava o uso de armas. Não funcionou na União Soviética. É necessário trazer abaixo a cultura ocidental. Tudo que o marxista faz é denunciar a tal lógica burguesa, isto é, o mundo binário, alienado pela religião, filosofia, sistema econômico e estrutura social vigente. Então, você percebe que ele agora não vai trabalhar na categoria de agora vamos pegar a arma e matar todo mundo, entrar na casa das pessoas, não é nada disso. A cabeça dele é o seguinte: eles estão alienados. Como é que a gente pode dizer a loucura? Até agora a gente tem uma decadência, vocês vão ver uma escadinha, eu fiz um gráfico de escadinha, mas até agora você tem começa aqui uma loucura. A loucura é a seguinte: pessoal, está na cara que tudo que existe, inclusive família, foi feito para dominar as pessoas. Então, é o seguinte, vamos acabar com isso e vamos acabar com essa divisão de classes e implantar um mundo perfeito. Tá beleza? Beleza. Roda 50 anos, não funciona. Roda 100 anos, não funciona. Aí, não, tem alguma coisa errada. O que eu e você faríamos? Rapaz, nossa teoria está errada. Onde foi que a gente calculou errado esse negócio aqui? Eu e você faríamos isso.
Mas os comunistas não fizeram isso. Sabe o que eles fizeram, os marxistas? Rapaz, tem alguma coisa errada com o mundo, porque minha teoria não está errada. Tem uma coisa errada com o mundo. Já sei. Todo mundo é burro, todo mundo é tapado, todo mundo é alienado e a religião é ópio do povo. Então nós vamos mudar o mundo, mas nossa teoria está certa. Essa é que é a questão. Então, marxista nenhum vai admitir que a sua teoria está errada. Jamais. Isso não vai acontecer nunca. Né? Ele precisa se converter. Aliás, eu acho que nem conversão... Não, conversão resolve. Conversão resolve tudo. Mas eu já ia dizer que acho que nem conversão resolve para isso. Mas resolve. Escola de Frankfurt. Depois de Gramsci, surgiu um grupo de filósofos, e eu vou ser bem rápido nesse ponto aqui, porque ele não interessa tanto, interessa algumas leituras que eu vou fazer. O grupo filosófico, criado em 1923 para estudar e destruir a civilização ocidental. Definiram que, alternando a cultura, altera-se a mentalidade e a visão política. O foco é atuar na educação estatal, na liberação sexual, na alteração da família e na padronização do pensamento e do comportamento. O objetivo é destruir, eu botei destruiu, é destruir a ordem social, crendo que disto surgirá o bem. Eis a teoria crítica de tudo que é ocidental. As mudanças sociais são politicamente correto, inversão de valor sobre crime, ativismo de minorias, novos padrões de família e sexualidade, etc. e tal. Bom, eu vou colocar na tela, antes de partir para o segundo quadrinho, eu vou colocar na tela ali a próxima projeção que fala de uma frase de Marx sobre a família. O que Marx pensa sobre família? O que Engels pensa sobre família? O que Gramsci pensa sobre família? O que Georg Lukács? Todo mundo pensa sobre família. Todo mundo pensa a mesma coisa. Abolição da família. A família burguesa desvanece-se naturalmente com o desvanecer do seu complemento e uma e outra desaparecerão com o desaparecimento do capital. Vamos lá, a família tem que desaparecer. Vamos melhorar a frase em vermelho agora. Hoje, depois de tantas e tantas décadas de crise da família monogâmica burguesa, ou seja, marido e mulher, podemos defender que não haverá, olha só, não haverá monogamia no comunismo, porque nele, no comunismo, não vai haver patriarcalismo. Superada a propriedade privada, ou seja, todos os bens são de todo mundo, a máxima realização afetiva dos indivíduos implicará em relações livres entre os iguais. Olha o que vai dizer agora. E, possivelmente, liberta dos constrangimentos da sociedade de classe, a homossexualidade será apenas mais uma forma de os humanos se amarem. Abaixo você tem uma frase do Instituto Lukács, que é uma frase do Sérgio Lessa. Pode passar adiante. Vamos ler a frase de religião para Marx. A religião é o soluço, o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, o espírito de um estado de coisas carente de espírito. Aí vem a frase que você já ouviu 1000 vezes. A religião é o ópio do povo. A abolição da religião enquanto felicidade ilusória do povo é uma exigência que a felicidade real formula. Exigir que renuncie às ilusões acerca da sua situação é exigir que renuncie a uma situação que precisa de ilusões. Resumindo, a gente tem religião é ilusão. A gente tem que acabar com a ilusão e acabar, portanto, com a religião. A gente fica assim, querendo ver Deus, eu quero ver você, só quero, não existe ver você, não existe ver céu, não existe trono, não existe nada. Vocês estão usando isso como fuga. É mais ou menos assim. Vocês têm que encarar a realidade e viver como a realidade é. Próxima projeção, Antônio Gramsci vai aparecer aí, eu só estou querendo botar a foto dele ali, tá? Você pesquisa depois esse camarada. É ele quem vai propor aquilo que nós vamos estudar agora, que aquilo se chama marxismo cultural. Ou seja, em vez de matar as pessoas, transformar as pessoas. Ok? Pode passar 3 livros. 3 livros. 3 livros fundamentais, você pode pensar até, preste atenção que eu vou ler um deles. A personalidade autoritária. Então, os camaradas querem fazer o quê? Quer mudar a sociedade. Então, quer logo dizer que os homens estão mandando na mulher? Então, vamos escrever um livro. Personalidade autoritária. Aí, pau no professor, pau no coronel, pau no governo, pau no pastor, pau em todo mundo. Daí é que os professores estão apanhando na sala de aula. Aí, eles lançam
Essa personalidade autoritária. Agora lança o segundo, Eros e Civilização, está ali. Eu vou ler para vocês aqui o que Eros e Civilização escreve. Eros, erótica, né? Eros, erótica. É uma civilização erótica. A proposta dele é esse. Quem escreveu esse livro? Herbert Marcuse. Eles se reuniram lá em Frankfurt, Lukács, todos eles lá, Moltmann, e eles foram para os Estados Unidos e começaram a entrar nas universidades na altura dos anos 1951, 52, 53. Começaram a entrar nas universidades e espalhar este livro, Eros e Civilização. Olha, eu vou dizer a vocês, depois eu leio. Sabe qual é a ideia deles? Preste atenção que é difícil e ao mesmo tempo fácil. O homem é tarado. O homem tem uma erotização, tem uma libido muito elevada. A sociedade vive reprimindo. Sabe o que acontece com a libido? Ela sai através da violência. É por isso que os Estados Unidos mata tanta gente, é por isso que os países brigam, é por isso que tem MMA, é por isso que tem isso, tem aquilo, porque todo mundo é erotizado e aí é reprimido. A gente tem que aprender uma coisa, solta essa repressão que acaba a violência. Olha a teoria dele. Então solta, rapaz. A gente tem que transar com todo mundo, a gente tem que ter liberado a nossa libido. E se a gente liberar a nossa libido, aí as tensões, né, diminuem e a gente então se torna uma sociedade perfeita. Quando vai falar de Jesus, o Herbert Marcuse diz o seguinte: se seguirmos essa linha de pensamento de Freud e ligamos a origem do sentimento de culpa, a vida e a morte de Cristo, teria o aspecto de uma luta contra o Pai. O triunfo de Cristo sobre o Pai. A mensagem do Filho era a mensagem de libertação. A destruição da lei, que é a dominação, pelo ágape, que é o eros. Ou seja, Jesus não ama ninguém pelo ágape. Ele quer libertar todo mundo para o eros. Isto ajustar-se-ia à imagem herética de Jesus como Redentor, o Messias que veio salvar os homens da terra. Depois, subsequentemente, a transubstanciação do Messias e a deificação do Filho do Pai seria a traição à sua mensagem pelos próprios discípulos. Os discípulos não entenderam a mensagem e traíram Jesus. Jesus queria erotizar todos e libertar a civilização. Eros e sexualidade, Marcuse, página 176. Lá na frente, ele vai propor esta mudança no valor e na extensão das relações libidinais levaria à desintegração das instituições, família está aqui, igreja tudo, que foram organizadas as relações privadas interpessoais, particularmente a família monogâmica patriarcal. Da sexualidade refreada sobre a supremacia genital, a completa erotização da personalidade total. É difícil, as frases são difíceis, mas o que ele está dizendo em vez de estar todo mundo refreado e oprimido por um sistema que ele controla e diz até a roupa que você veste, todo mundo libera geral e aí estamos livres para viver a verdadeira sociedade, o eros e a civilização. Glória a Satanás, não, porque não tem glória. Isso aqui não merece glória nenhuma. Isso é a desgraça. Sabe o que aconteceu com isso? Aconteceu com isso os festivais de rock, Woodstock, sexo generalizado e a turma na heroína, na cocaína e no sexo. Eles conseguiram, nos Estados Unidos, saíram de Frankfurt, foram para lá, lançaram nos Estados Unidos esse livro e estragaram a sociedade americana. É por isso que você tem igreja lá que consagram bispo e bispa, não sei o quê, lésbica, aquele negócio todo. Destruíram a sociedade americana. E a sociedade americana é produtora de pornografia. Começaram com quem? Com a sociedade mais, digamos, mais forte em termos de evangelho. E destruíram aquela sociedade. Então, a outra, a dialética do sexo, aquele livro ali, de Shulamit Firestone, aquela ali é o seguinte, sabe o que ela propõe? Esse livro, irmãos, é uma edição, 2 edições, 3 edições, 4, espalha-se em inúmeras edições. A mulher diz assim, a mulher não tem que chegar, assim, a ideia, a mulher não tem que chegar e dizer que quer ter filho, não. A barriga da mulher, ela quer ter filho. Ter filho é opressão, rapaz. A mulher que tem filho vive é oprimida. Então, a ideia dela é jogar a mulher para ela controlar a sociedade, dizendo, não quero ter filho e acabou. Ela deve escolher com quantos parceiros ela tem que ter, inclusive se ela quer ter sexo com o seu próprio filho. Ela defende isso aí. Continua agora. A próxima escadinha que você já tem rumo ao inferno. Então, eu vou resumir os 7 passos para a gente começar
a finalizar. Os mesmos passos que eu li, agora estou numa escadinha descendente. Immanuel Kant, você podia ler a frase resumo dele? Na Revolução Francesa, qual é a frase resumo? Sem Deus. Hegel, Karl Marx, todos. Primeira Guerra Mundial, qual foi o problema? Por que vos matastes uns aos outros? Antônio Gramsci, qual é a frase que resume? Revolução sem armas, a dominação cultural. Na escola de Frankfurt, o que ela se organizou para quê? E a moral judaico-cristã. E a sociedade atual, segundo isso, nenhuma repressão. Todos os desejos permitidos e atendidos. É proibido proibir. Você observe que quem faz isso aqui não é uma mente só. Quem faz isso aqui tem que ser uma mente privilegiada, ou seja, uma mente que não morre. Essa mente aqui está viva desde aquele dia que tentou Adão. Esta mente aqui é a mente de Satanás. Essa mente de Satanás. E o primeiro dessa escadinha é um crente. Immanuel Kant é um crente pietista, piedoso, um homem sério. Foi o primeiro que rompeu toda a porcaria. Então você tem uma decadência, irmãos, que é inevitável. Você pode dizer, mas Deus, por que tu deixaste eu nascer assim nesse... Meu filho, você tem cartão Bradesco Saúde? Tenho. Então, meu filho, está bem melhor do que aquela época, que não tinha cartão Bradesco Saúde e você estava longe de tudo, não tinha delegacia. Essa poderia ser uma piada sem graça, mas a verdade é que você nasceu na hora que tinha que nascer. Você está no tempo que tem que estar. E você vai ter que se resolver com o problema que você tem na mão. Mas seguindo ainda, a outra, a escalada da decadência. Agora já não é do inferno, é da decadência. Immanuel Kant, ele diz, não existe mais verdade. A Revolução Francesa diz, a sociedade sem Deus. Hegel diz, o caos é bom. Marx diz o quê? Rebelar-se é virtude. Primeira Guerra Mundial, você se lembra de quê? O ladrão vem para matar. Antônio Gramsci fala o que para a gente? Torna normal o pecado. A escola de Frankfurt vai fazer o quê? Destruir a moral cristã. E a última coisa, a mesma coisa. Desenfreamento, imoralidade e caos. Pode passar adiante. Nós vamos colocar aqui o que é que você obrigatoriamente vai ter que lidar. Não. De amarelo. Aí. Obviamente, isso aqui é o que as minhas conclusões de meio, para você compreender e você poder ver. Após esses dois, vou colocar um videozinho de 2 minutos. Eu não quis trazer imagens chocantes e eu não farei isso, tá? Aborto, não sei o que, sexo, que as músicas de Anitta. Essa semana que eu tomei conhecimento de Anitta, eu não sabia nem quem era essa Anitta. Aí eu vi no Twitter, aí olhei lá, quando eu vi uma letra, eu disse, eu não acredito. Não dá nem para eu pensar de falar nem com minha esposa. A letra de Anitta, a letra. Eu falei, rapaz, não tem condição. Aí, o que você tem que entender? Desconstrução da verdade. Ou seja, se você disser tal coisa é assim, o pai vai corrigir, a mãe não sei o que lá. Não. A mulher tem que ser submissa. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. Não. Ou seja, você pode dizer o que é verdade. Não existe mais verdade na cabeça de ninguém. Existe a sua verdade e a minha verdade. Mas não existe a verdade. Só que nós somos o povo de Deus, não somos o povo de Satanás. O povo de Satanás pensa o que quiser. O povo de Deus pensa, existe a verdade que nunca muda. Segunda coisa, subjetivo é o que vale. Você já viu aquela frasezinha? Ele se sentiu ofendido. Já viu essa frasezinha? Já viu essa frase? Se sentiu ofendido. E está valendo muito hoje. O camarada se sentiu ofendido porque foi dito aquilo. Ele se sentiu ofendido. Que se exploda que se sentiu ofendido. Ele é responsável pelos sentimentos dele. Não, mas hoje não. Suzana se sentiu, eu não me senti ofendida. Você está fraco mesmo. Você pode dizer, você está fraquinho mesmo, que não consegue. Não, é azar. Quem falou está errado. Então eu fico refém de quê? Do sentimento de todo mundo. Tenha paciência, irmão, mas isso é o que está valendo, por causa de Kant. Terceira coisa, princípio da desconfiança geral, opressão e luta pelos direitos. Irmão, vou fazer uma pergunta para você. Vocês já viram uma pessoa que chega atrasado no vestibular, né? Chega atrasado no vestibular, um teste, chega lá, não deixa eu entrar. Ele faz um barraco, é ou não é? O que foi? Meu
ele usa essa frase. É meu direito. Ora, vamos ser bem sinceros. O que é um direito? Direito e dever. É um direito. O que é um direito? Eu passo um cheque para você. Eu lhe devo um negócio, eu passo um cheque. Você está com um cheque na mão, você tem um direito. Você tem um haver e um dever. Você tem um haver. Você tem um direito. Alguém lhe deu o direito. Quem foi que deu àquela pessoa a prova? Não existe direito nenhum, existe responsabilidade que ela não cumpriu. Mas hoje em dia as pessoas nem pensam quem lhes deu o direito. Elas não pensam a origem do direito. Elas não pensam isso. Elas simplesmente querem lutar pelos seus direitos. Quais direitos? Não importa, eu quero lutar por qualquer coisa. Está na fila do banco. Começou a demorar, começa a gritaria. É bem que o cara não quer fazer isso porque é cliente, né? Mas ele podia falar assim, quem é que está gritando aqui agora? Fulano, bota para fora aí. E vai fazer isso. O quê? Bote para fora aqui. E outra coisa, de cacetete. Ele podia fazer isso. Ele não quer fazer porque depois vão dizer, e é o que vão dizer que é o problema, porque é um cliente. Mas ele poderia dizer, enquanto estiver gritando, o caixa está parado. Não dá vontade de fazer isso? Dá vontade. Qual é o direito que ele tem de exigir que a fila corra mais? Porque se uma senhora está lá sendo atendida, ele fica zangado. E ele tem o direito de gritar que está zangado. Direito surgiu de onde? De nada, irmão. Todo mundo acha que tem o direito, porque a cultura nossa é a cultura do reclamar, do achar que alguém está explorando, alguém está brigando, alguém está oprimindo, alguém está fazendo, algum camarada está me explorando. Isso está na cabeça de toda a cultura. Inversão dos padrões do direito, certo e errado. A Maria do Rosário estava defendendo o quê? O Champinha, você já sabe essa história. Champinha tinha estuprado, junto com seus companheiros, tinha estuprado a menina durante uma semana e depois cortou a cabeça da menina. Aí o camarada está falando, que absurdo, não sei o quê, a mulher chega lá e fala, não, mas o marginal. Eu já vi uma vereadora falar assim, eu quero, instruindo os policiais de São Paulo, eu vi, ninguém me contou não, eu não vou botar esse vídeo, mas ela falou assim, olha, vocês não podem atirar no bandido, a não ser que ele atire. Aí um policial falou assim, então ele atira primeiro e a gente atira e responde, mas só se acertar em você que você atira. Instrução do Conselho de Direitos Humanos, se acertar em você, você atira. Então assim, irmãos, o que é isso? Existe uma ordem chamada polícia, ele tem um logomarca do Brasil, ele é um agente policial oficial, mas ele está errado de atirar. Então, inverte-se o processo. E por que é invertido? Eu queria saber que vocês leiam ali, lê na tela ali, quanto é o valor auxílio reclusão para um cara que está preso. Você pode ler o valor para mim, falei? Quanto é? Irmãos, eu vou sinceramente, eu vou levantar aqui os desempregados para cometer crime. Quem são desempregados aqui, vem à frente, eu vou ensinar a fazer um crime. Que você vai preso e começa a ganhar 1.390, 1.319. Quer dizer, o cara que está desempregado comete um crime se dá melhor. Se você está em dúvida, eu tirei esse valor hoje do site do governo, do INSS. Eu não estou inventando esse negócio de grupo de WhatsApp, não. Eu tirei do site do governo. Uso do politicamente correto. Você não pode falar o que as pessoas não gostaram. Então está todo mundo com medo. Tudo isso é marxismo cultural. Isso é Gramsci. Liberdade individual para expressão oral. Esta semana eu vi a foto de uma mulher deitada na calçada de Niterói. Eu não vou, essas fotos eu tinha, mas eu não vou botar aqui numa igreja esse negócio. Ela deitada numa calçada, nua, sendo depilada. E as crianças assistindo. Agora eu lhe pergunto, por que isso? Você afronta, então o teu objetivo é afrontar. Segundo, é a sexualidade dela. Se eu falar, eu sou preconceituoso. Quer dizer, ela não é preconceituosa quando faz isso comigo, mas eu sou preconceituoso quando faz isso com ela. Ou seja, a sociedade marxista, gramsciana, ela tem por objetivo tornar todos nós, vocês, burros, tapados, sem opinião, e quando tem opinião, fique para si. É assim que funciona. O objetivo nosso é alimentar o sistema de controle da totalidade. Esse é o objetivo. Vocês não têm que pensar, vocês têm que reproduzir comportamento. Quando a gente disser, vamos cantar o trem do forró, todo mundo trem do forró. Quando você pega um celular novo, todo mundo compra um celular novo. É tudo assim. É massa de manobra, o importante é isso. Mas a última sequência, são mais duas sequências. O Estado como fundamento da sociedade, isso aí não tem na minha
no meu esboço, eu já não vou usar mais o papel. O Estado como fundamento da sociedade. A família perde o poder formador. Você sabe que essa semana o Supremo Tribunal deu 9-2, perda de causa. Você não pode educar seu filho na sua casa por sua conta. Ou seja, você fazer aquele homeschool. Não pode. Porque quem educa é o Estado. Eu vou lhe dizer só uma informação. Quando Hitler assumiu o Estado totalitário nazista, nacional-socialismo, a primeira medida dele, sabe qual foi? A partir de hoje, as crianças são educadas pelo Estado, não é mais educada pelas famílias. As crianças pertencem ao Estado. Primeira medida de Hitler foi essa. Tem semelhança? Tem semelhança, irmão. Está bem parecido. O Estado passa a ser o provedor. A maioria aqui, irmão, pensa aí, 40% do PIB é o Estado. De cada 12 meses que você trabalha, 5 é do governo. Ele daqui a pouco está 6. Então, a metade da população é sustentada pelo Estado, a outra... Está entendendo? Metade de tudo que entra no Brasil é para o Estado, que deve prover... E vai nos hospitais, vai nos cantos para ver se prover. Vai ver. O Estado é impositor normativo e quem controla o Estado controla tudo, é lógico. E, por último, destruição da família patriarcal monogâmica burguesa. Para variar, essa é a expressão que é usada. Destruição do termo casamento. Então, um cachorro com uma mulher, casamento. Um homem com um bicho, casamento. 3 pessoas, casamento. Tudo é casamento. Então, destruiu o termo casamento. Depois, vários tipos de família. Poliamor. Aí aquele negócio, todo mundo, 3 pessoas, 5 pessoas. Tudo autorizado. O governo autoriza. Depois, desconstrução e redefinição da sexualidade. Também outra problemática. Eu vou ler aqui agora. Bota aí, por favor, o vídeo que a gente vai colocar. Presta atenção. Esse cara é uma figura conhecida, mas presta atenção a densidade que ele aborda. Ele vai abordar a linguagem, ele vai abordar uma série de coisas aí, tudo do marxismo cultural. Observe aí agora, pode assistir. Jean Willis, para variar, né? Mas o que importa, o tema não é sexualidade não, viu, pessoal? É outro tema. Pode colocar. Acontece com os maconheiros o que acontecia muito com os LGBTs, que é a não afirmação de ser maconheiro, né? Então eu acho que falta hoje da classe artística, da sociedade, de se autoafirmar maconheiro. Assim. Você acha que isso é um problema no debate da legalização? Soy el fuego que... Os maconheiros têm que aprender muito com a comunidade LGBT. Precisa sair do armário, a galera que fuma precisa sair do armário, afirmar que fuma. Exatamente, advogados, juízes, artistas, médicos, todo mundo. Não são só artistas não, porque a impressão que dá é que só artista fuma maconha. Não, tem médicos, juízes, advogados, enfermeiras, parteiras, enfim, professores, muita gente fuma, trabalhadores em geral. É preciso que essas pessoas comecem a dizer que fumam e que são produtivas e que suas vidas não mudaram, para que desestigmatize o consumo de maconha e inclusive faça uma disputa em torno do termo maconheiro. A comunidade LGBT, por exemplo, ressignificou as palavras viado e sapatão, que eram 2 palavras utilizadas como ofensa, ainda são para algumas pessoas utilizadas como ofensas, mas nós nos apropriamos dessas palavras e ressignificamos elas positivamente. Então está na hora dos maconheiros disputarem a palavra maconheiro, se afirmar maconheiro com orgulho para derrubar o estigma em torno dessa palavra. Você tem uma lei na Câmara dos Deputados sobre a questão da legalização da maconha. O projeto de lei é um projeto que legaliza e regulamenta toda a cadeia produtiva da maconha. E acho que esse projeto de lei ele quer construir uma nova política de drogas, uma política de drogas que garanta liberdades individuais, mas também reduza o número de mortes produzido pela guerra às drogas. Essa guerra às drogas é uma guerra aos pobres, na verdade, porque ela não acontece da mesma maneira no território, né, nos territórios da cidade. Ou seja, a guerra às drogas está apenas nas favelas, está apenas nas comunidades, nas periferias, né? Nunca está nas áreas nobres. Então, portanto, é uma guerra aos pobres. O projeto quer incidir sobre o encarceramento em massa, ou seja, tem muita gente presa só por portar um baseado. Isso é injusto, isso é muito injusto. E, em geral, quem é preso é pobre, preto. Então, maconheiros do mundo, univos, saiam do armário e vamos defender uma nova política de drogas. Uma nova política de drogas. A Obrigado. comunidade LGBT... Irmãos, vamos supor que alguém aqui se candidate a matar esse camarada. Quem poderia se candidatar a matar esse camarada? É o nível mais baixo... Presta atenção, não estou criticando ninguém. É o nível mais baixo de compreensão do que ele diz. Porque nenhuma dessas pessoas, nem mesmo os que defendem sexo livre,
estão defendendo nem a maconha porque gostam de maconha. Nem os que defendem sexo livre estão defendendo sexo livre porque gostam de sexo livre. Geralmente são os caras que menos fazem sexo. Você sabe por que eles estão defendendo essas coisas? Por uma ideologia política. Eles querem destruir a sociedade burguesa. Então ele chega para você e fala, nós vamos ressignificar o termo maconheiro. O que é ressignificar? Eu não gostaria de chamar um palavrão aqui, não vou fazer, eu não consigo. Mas tem alguns termos, nós estávamos conversando dias atrás, quando estava falando aqui sobre palavrão, tem alguns palavrões que deixaram de ser palavrões com o passar do tempo. Foram ressignificados. O que é ressignificados? A cultura permite, traz outras, e daqui a pouco você está falando uma coisa. Como você chega para o seu filho e fala assim, você é danado. O que é ser danado? Danado tem a ver com dano, tem a ver com Satanás. Mas hoje ninguém fala mais danado pensando em Satanás, né? É assim que funciona. Mas esse cara fala aí, maconheiros univos. O que é maconheiros univos mesmo? Marxismo puro. Trabalhadores univos, Karl Marx. Maconheiros univos, Jean Willis. Marxismo puro, puro e simples. Então nós temos aqui uma ideologia. Nós não estamos discutindo sexo, nem maconha, nem cocaína, nem mulher pelada, nada disso não. Nós estamos discutindo uma mudança comportamental, uma mudança mental. Só que você está dentro desse caldeirão. Faz o quê? Vamos matar Jean Willis. Não vai resolver. A ideologia não morre com Jean Willis. Morre Jean Willis, levanta outro. Isso não existe. Não existe. Você pode matar todas as pessoas, vão surgir outras, porque é um pensamento. E essa mente não é Jean Willis, essa mente é Satanás. Jean Willis precisa de Jesus. A pessoa Jean Willis precisa de Jesus. Agora, a mente de Satanás não precisa de Jesus. A mente de Satanás precisa da vinda de Jesus. Essa aí é outra história. Amém, queridos? Pode passar adiante, eu vou pular. Marxismo cultural, a destruição do Ocidente. É isso que você vai ver. Está vendo e vai ver. Você já viu Daniela Mercury xingando Jesus? Já viu? Dói, viu? Dói. Não é fácil não, velho. Você dá uma gastura assim, eu tenho várias pessoas que não aguentam ouvir. Ela falando... bom, não vou falar mais sobre isso não. É destruição mesmo. Vai acreditando no que eu estou falando e ponto final. Para frente, moralidade relativa à perda do valor da vida humana. Aí eu coloquei o aborto, a eutanásia, a banalização da violência e o ativismo ambientalista. Está tudo dentro de uma ideologia. A vida humana não vale nada. Esta é a ideia. Depois, a destruição da família e da moral cristã. Está tudo dentro da ideologia. Coloquei ali, ativismo gay. Irmãos, nós não temos problema. Vou falar aqui na tela. Aqui, Se tem alguma pessoa homossexual assistindo esse vídeo, gravado ou não, não há nenhum problema com a homossexualidade. Jesus transforma o homossexual. Pode frequentar a videira, está vindo aqui, não tem problema nenhum. Eu vou tratar como? Como trato qualquer pessoa. Eu não tenho nada a ver com algo que ninguém me peça ajuda. Se a pessoa chegar aqui e é ladrão, está sendo... Mas ele não falou que é ladrão, ele está aqui dentro, qual é o problema? Ele está ouvindo a palavra. Qualquer pessoa, com qualquer situação particular, revelada, está bem. Agora, eu quero ajuda. Aí o camarada, eu vou te ajudar a sair disso. Aí eu ajudo ele a largar aquilo. Jesus vai libertar o homossexual, fim de papo. Fique bem claro isso aí. Agora, o ativismo gay é outra história. Por isso que eu disse a vocês, se entrasse um grupo aqui para esculhambar o nosso culto, vocês estão autorizados a tirar com as forças que Deus lhe deu na academia. Todos os dias vocês estão indo lá. É para tirar, porque o ativismo nós enfrentamos. O homossexual nós curamos e amamos. O ativismo não. O ativismo a gente usa academia. Como eu não vou para academia, quem vai resolver são vocês. A teoria aqui, teoria aqui, não existe sexo. Você que define seu sexo. Pessoa que define o sexo. Onde é que foi escrito isso? Vocês vão ver já já. Houve um congresso na cidade de Yogyakarta e eles definiram o que é sexo. Eu só vou mostrar ali e eu vou ler para vocês. Compreendemos identidade de gênero, a profundamente sentida experiência interna e individual do gênero de cada pessoa que pode ou não corresponder ao sexo atribuído ao nascimento, incluindo o senso pessoal do corpo e outras expressões de gênero. Então, eu vou fazer uma pergunta. Uma pessoa se sente mulher, não importa o que ela tem, se ela usa cueca, se ela usa calça, ela se sente mulher. Aí ela chega, pega a vizinha, né?
não gostou da vizinha, e quebra a vizinha na porrada. A vizinha denuncia na lei da Maria da Penha. Qual das duas vai presa? Nenhuma das duas. A mulher fala assim, você bateu nela? Ai, claro, minha filha, bem, eu sou mulher. Não, você arrisca. Não existe isso, eu me sinto mulher. Não é o que ela tem, é o que ela sente. A identidade de gênero é o que ela sente que ela é. Vocês não sabem o que é isso, porque vocês estão em Feira de Santana. Mas vá no aeroporto Viracopos. Vá no aeroporto Viracopos. São Paulo. Tem a porta feminina com a placa do feminino e aqui do masculino na mesma porta. Na outra porta do masculino tem a porta masculina e o feminino na mesma porta. Então entre lá como você se sentir. Entendeu a história? Aqui em Feira você está... Ai. Vai em São Paulo para tu ver. Funciona assim. O mundo jaz no maligno. Vamos seguir. Moralidade relativa. Foco nas crianças. Está com pressa? Não tenha pressa não, irmão. É o que eu estou falando. Eu não vou repetir esse assunto. Não tenha pressa não. Tenha pressa, não vai demorar, mas não tenha pressa. Esquece o horário. Moralidade relativa. Foco nas crianças. Kit gay infantil. Tem um candidato aqui que está concorrendo à presidência, que ele lançou o kit gay para as crianças. Procure saber quem é, viu? Não vou dizer nome de candidato. Tá? Mas ele lançou o kit gay para as crianças. Sim, lançou. Agenda de gênero, erotização infantil, máquina de camisinha. WhatsApp na mão dos seus filhos. Grupo de WhatsApp na mão dos seus filhos. Está tudo aí. Quem aqui manipula isso para chegar até você, até a sua casa? O marxismo cultural. O marxismo cultural faz isso. Você não precisa imaginar o que é. É Satanás. Tira o nome de Satanás que está... Tira esse nome. Marxismo cultural faz isso com você. Tá? Satanás está escondidinho em tudo que é lugar. Mas chega. Se você não gosta, chega. Se gosta, chega. Chega de qualquer jeito. Tá? Fique sabendo disso. E aqui está Pode passar aqui rapidinho. Pode passar a tela. Pode passar abaixo. Guia escolar. Guia escolar. Ó, eu tive o cuidado, pode passar. Já li isso aí. Guia escolar. Guia escolar do MEC. Ó, do MEC. Não é Macintosh não, tá? Do MEC, né? Ministério da Educação e Cultura. Guia escolar do MEC, está ali. Aí eu vou ler a página 59 e a página 60. Só vou ler a página 59, está aqui impressa. Eu ia colocar ali, mas não estou afim de colocar. Não dá para você ler. Veja só. Direitos sexuais das crianças. Direitos sexuais geral e as crianças estão inclusas. Direito à liberdade sexual, direito à autonomia sexual, direito à privacidade sexual, direito à igualdade sexual, direito, isso vai para a escola, para a classe de aula. Direito ao prazer sexual incluindo autoerotismo. Precisa explicar o nome técnico disso aqui, não? Nome chulo? Todo mundo sabe, né? Como fonte de bem-estar físico, psicológico, intelectual e espiritual. Direito à expressão sexual. Olha só. Expressão sexual é mais do que um prazer erótico ou um ato sexual. Cada indivíduo tem o direito de expressar sua sexualidade por meio de comunicação, de toque. Tem direito de tocar. E tem direito da expressão emocional e do amor. Isso aqui é ilegal, irmão. Isso aqui fere o artigo, o código do ECA. Isso aqui fere o ECA. Mas não importa se fere, o governo fez, acabou. Direito à livre associação sexual. Significa a possibilidade de casamento ou não, divórcio, etc. e tal. Direito a escolhas reprodutivas livres. Você pode reproduzir sem casar. Direito à informação baseada, direito à educação sexual abrangente, direito a todos os direitos que as crianças têm. Aí, o professor pega isso, está regulamentado pelo guia do MEC, entra seu filhinho que você levou para o Videirinha Kids no domingo, na segunda-feira ele entra lá, e você, Deus te abençoe, meu filho. Você sabe que essa frase é mágica, né? Essa frase evita diarreia, evita de virose, essa frase evita Satanás de tocar. Essa frase, Deus te abençoe, evita qualquer coisa, verdade não? Vai nessa. Essa frase é uma frase importante, mas não faça seu dever de casa não, quando chegar a perguntar o que foi que você fez. O que foi que a pessoa disse? Ela disse o quê? Peraí que eu vou lá. Eu vou armar um barraco nessa escola aqui agora.
E por que você vai armar um barraco na escola? Os do Ágape não vão armar barraco nenhum, graças a Deus, né? Vão armar um barraco na escola por que motivo? Porque você não acredita naquilo e você combate aquilo. Simplesmente porque você é um combatente, você é um guerreiro. Vamos terminar? Vamos seguir um pouquinho. Declaração está ali, o que eu acabei de ler. Eu vou ler 5 coisas que estão acontecendo. Richard Dawkins é a próxima. Richard Dawkins é um opositor, um ateu opositor absurdo. Richard Dawkins diz que é imoral uma mulher dar um filho com síndrome de Down. Perceba bem, não existe verdade. Não falei lá na frente que Immanuel Kant não disse que não existe verdade. Então, o que existe? Ideologia. Tudo é ideologia, não tem mais verdade. Então o cara diz, é imoral. É preconceito você castrar, cortar rabo de cachorro não pode. Apontar a orelha do cachorro também não pode. Vestir, definir cor para brinquedo de criança não pode. Porque não existe verdade, existe ideologia. Então também está errado. Mata a criança que for síndrome de Down. Pode continuar? Isso aí. Parlamento belga aprova a eutanásia para as crianças. O que é eutanásia para a criança, irmão? A criança não quer mais viver. Você pode me matar? Pois não, fica à vontade. Aí mata a criança. Ela tem o direito de escolher morrer. Hein? Quando está doente. Não, mas eutanásia, né? Porque é ortotanásia e eutanásia, né? Pode continuar. União estável de 3 pessoas é oficializada em cartório de Tupã. Recentemente eu ouvi falar que teve um cara que morreu, MC Catra, um negócio assim, que ele tinha várias mulheres, né? Não sei quem é, não. Pode passar. Pode passar? E eu vou colocar aqui agora quais são as nossas conclusões. É a última parte. Agora eu queria que você ficasse atento. Você ficou atento antes. Agora é a última projeção. Primeiro, a luz resplandece Vamos ler ali, pessoal? Tá dando para ler? 1, 2, 3 já. A luz resplandece. Pronto, tá bom. Obrigado. Malaquias 3,18, o que é que diz? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Apocalipse 22,11 fala o quê? Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é puro, purifique-se ainda. Vou dizer um negócio para você. Ninguém que não for quente consegue resistir ao marxismo cultural. Ninguém. Um crente meia boca, ele não resiste, ele não faz nada. Um crente meia boca está no esboço da semana que vem. Ele não faz nada. Ele acha que ele é salvo, mas ele não é salvo. Ele não peca, ele vive uma pior vida. Mas um cristão, se ele não for convicto e cheio do Espírito, ele não consegue enfrentar o marxismo cultural. Porque ele está em todo canto. Ele está como uma matrix. Quem é sujo, sujo-se ainda. Se você é santo, irmão, se tem alguma coisa a consertar em sua vida, se tem alguma coisa que está meia boca, rapaz, dá um jeito. Porque é uma onda igual ao tsunami lá do Índico. Vem que você não sabe. Quando você pensar que não, você está querendo casar-se com as 2 mulheres. Olhe só o closet da sua, quanto sapato tem, meu querido. Olhe só o closet, né? Mas aí, quando o cara fala assim, olhe só o closet, ele já caiu na ideologia. Você já ouviu um videozinho que fala, eu não estou na ideologia de gênero, eu estou na ideologia de Gênesis. Você já viu esse vídeo? Ideologia de Gênesis. Não, nós não estamos na ideologia de Gênesis, porque Gênesis não é ideologia. Gênesis é a verdade, não é uma ideologia. Perceba bem, até isso a gente entra no conto do vigário. Segunda frase, vamos ler ali a segunda frase? Vamos ler direito, pessoal. A segunda é uma boa notícia que eu quero lhe dar. 1, 2, 3 já. Eu queria que você falasse para a pessoa do seu lado, as coisas vão piorar muito. Falei. Jesus, está faltando ar. Está faltando ar, então repita, até o ar vir. As coisas do mundo vão piorar muito. Irmão, ainda falta Satanás se manifestar. Na época que eu era jovem, não tem muito tempo assim, né? Só tem 75 anos quando era jovem. Quando era jovem, não tinha revista pornográfica. Depois das revistas pornográficas, tinha uma capinha, um plastiquinho, né? Você entrava na aula, tinha um plastiquinho. Depois era locadora. Aí a locadora tinha uma sala fechada para os filmes
pornográficos. Foi-se. Hoje ele está dentro de sua casa. Hoje, quando você clica para comprar chocolate, o filme pornográfico daquela locadora, daquele plastiquinho que não tem, já entrou. Já entrou. É assim que funciona. Você, a maré, você não freia a maré. As coisas vão piorar muito, vai piorar muito. Eu nunca imaginei que umas pessoas fossem na porta da igreja católica. Vocês viram essa cena? As mulheres foram na porta da igreja católica e simularam o aborto de Jesus. Você viu esse negócio? Simularam o aborto de Jesus para dizer Jesus devia ter morrido, não devia ter nascido, devia ter sido um aborto. O que elas estão dizendo? A ideologia. Porque Jesus nasceu, essa ética judaico-cristã continua e a gente tem que destruir essa ética. Eles fazem assim. O camarada, ao contrário, ia enfiando a cruz no ânus. Rapaz, as coisas são as maiores aberrações que estão sendo feitas. E essas coisas não são coisas ditas em ambiente para 18 anos, não, queridos. É ambientes que chegam as informações para as pessoas. Então o negócio está assim, a gente está fazendo cara de tonto, a gente está achando, essa malestra é muito difícil, porque falar essas coisas você tem que saber sintetizar e não dramatizar, senão enchia de foto aí, você saía e não dormia hoje. Meu Deus, calma, vai piorar muito, calma. Você acha que está ruim? Vai piorar. Satanás ainda vai aparecer, o chifre, o rabo e tudo. Vai piorar muito, irmão. Mas a terceira frase em branco, você pode ler? Lê mais forte, irmão, em nome de Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. 1 Coríntios 10:13, não veio sobre vós tentação, se não é humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar além do que podeis suportar, antes junto com a tentação lhe dará o escape. Irmão, essa igreja vai viver um avivamento tremendo, irmão. A gente não arreda 1 milímetro da doutrina sã. Eu não arredo, porque não gosto, eu não quero saber. A doutrina é essa agora. Nessa doutrina, para eu praticar no mundo desse, só muita graça. Só muita graça para a gente viver aquilo que tem que viver. A faca cortando, não pode falar em faca, né? A faca cortando tem que cortar. As coisas acontecendo como tem que acontecer. A gente andando tem que andar, só a graça de Deus. A resistência é muito grande. Mas a quarta frase, vamos lá? Escolha ser a pessoa. Fala para a pessoa do seu lado, escolha ser a pessoa certa. Escolha ser a pessoa certa. Eu vou lhe dar um conselho. Está em dúvida sobre o marxismo cultural? Você está em dúvida sobre... sabe como é que é? Você já não está. Já te levaram, sua alma não está nem aqui. Igual a mulher de Ló. Foi, mas a alma... ficou. É assim que funciona. O marxismo cultural, ele chupa a sua alma e deixa você só com a casca. Então você, por causa da culpa, está seguindo Jesus. Não precisa seguir Jesus com culpa, não vai chegar no céu mesmo. Cai logo no mundão, não vai pecar. É isso que você ouviu mesmo. O pastor está mandando você cair no mundão e pecar, você não é crente. Um servo de Deus não consegue. Não consegue. Então, escolha ser a pessoa certa. Olha, eu vou bancar minha fé, eu vou seguir mesmo. Vai ser do jeito que falar e eu não quero nem saber. Amém. Quinta coisa, cresça. Bora, irmão, bora. Quinta coisa, cresça na graça e no conhecimento. Agora, abre a Bíblia, por favor. Esse eu preciso abrir a Bíblia. 2 Pedro 3. Está lá no final. 2 Pedro 3. 2 Pedro 3. Verso 17 e 18. Segunda Pedro 3, 17 e 18. Vós, portanto, amados, sabendo isto, acabei de falar, vós, amados, 2 Pedro 3, 17 e 18, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. O 18, todo mundo vai ler? Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O que é crescer na graça e no conhecimento? As duas coisas, graça e conhecimento. O que é? Graça e conhecimento de Jesus. Graça é unção, é o fluir do próprio Espírito, é o conhecimento diretamente do Espírito. E o conhecimento, graça, gnoses, é um entendimento. Então você tem que ter razão. O que eu estou explicando para você aqui é com racionalidade. Eu estou explicando fé racional.
Eu estou explicando, estou dizendo que o primeiro dessa escada terrível, maligna, foi um crente. Então, estou explicando as coisas racionalmente para você. E a última das coisas, leia essa última das coisas. As dificuldades de viver em um mundo, sofra as dificuldades de viver em um mundo caído. Está escrito em 2 Timóteo 2:3. E tu sofre comigo as aflições como bom soldado. Irmãos, eu vou concluir dizendo duas coisas. A primeira delas é dizer duas. A primeira delas é dizer o seguinte: pode acontecer no Brasil uma virada agora nas eleições. Pode não acontecer. E vou lhe dizer de antemão, seja qual for o resultado, eu vou louvar a Deus. Eu já escrevi isso, inclusive. O resultado que for é de Deus. Por que motivo? Porque eu não creio num Deus que não controla a história, eu creio num Deus que permite que eu controle a história. Quer ver? Se esta nação descambar direto para o marxismo cultural, que o que se propõe é, após ganho, a linha do marxismo cultural ganha, vai se convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, o ex-presidente vai ser solto, aquela coisa toda, você não sabe onde vai parar de perniciosidade e de perseguição para as igrejas e tudo mais. Isso aqui não é eu estou dizendo, é generalizado. Mas vamos supor que vá acontecer isso mesmo. Quer que eu diga uma coisa? Quem é crente há mais tempo do que eu sabe que um monte de pastor há mais de 20 anos atrás diz assim, para consertar essa igreja é só uma perseguição. Quer ver? Quantos já ouviram essa frase dizendo para consertar essa igreja é só uma perseguição? Quantos já ouviram essa frase? É um montão de mão, né, irmão? Eu já vi gente pregar, irmãos, essa igreja está do jeito que está. Só quer saber de teologia da prosperidade, só quer saber disso aí, só uma perseguição para acontecer. Se preocupe não, chega. Tanto tu falou que chegou. E na hora que chegar, pode acontecer qualquer coisa. A gente está no culto aqui, a pessoa chega, trancou, não tem mais culto não, acabou. Eu poderia dizer algumas coisas no microfone, não vou falar. Mas aconteceu um negócio aqui. Então a perseguição vai chegar mesmo. Os frouxos todos vão mostrar de que material são feitos. Eles já são frouxos hoje. E os frouxos hoje, na hora que chegar a perseguição, já sendo frouxos, só mostram o que são e caem. E eu com isso, eu não sou dono da igreja, não morri por ninguém. Eu estou cuidando dos que ficam, dos frouxos que foram, já foi. Eu não vou nem achá-los. A igreja militante, a igreja de Cristo continua intacta. Não tem governo que manche a igreja, que mate a igreja. A igreja é santa, pura, imaculada. Perseguida ou não, ela existe. Escondida ou não, ela existe. Ela é santa. Se eu vou morrer, se não vou, se eu vou ser preso, não vou, se é você, se é negra, você nem bota o nome das pessoas. O sangue caiu entre nós aqui, ele vai para o céu, meu irmão. E outro levanta. Agora, a gente não vai matar ninguém, brigar ninguém, bater em ninguém. A gente só vai morrer por amor ao Evangelho. Se for por amor ao Evangelho, eu morro. Mas eu não vou morrer porque alguém chega para ferir minha esposa e eu falo, vá, eu vou orar. Filha, permita. Eu caio para dentro do cara. Mas claro que eu caio para dentro, porque aquilo não é Evangelho. Mas, se estamos falando de Evangelho, de eu ser preso porque estou pregando o Evangelho, claro que eu vou preso. Então, se vier o marxismo cultural for aos extremos, que é o previsto, que venha a acontecer, se vier a acontecer, o sofrimento virá mesmo, tá? Estou avisando. Também, se não vier, você tem uma chance de, imaginando que seja a possibilidade de você dizer, vamos romper com isso tudo? Vamos romper, fazendo o que tem que fazer. O Brasil inteiro está se mobilizando. Gente que não gosta do candidato X é obrigado a votar porque ele é contra alguma coisa. A gente tem que ser contra isso que vocês acabaram de ouvir. E vou dizer bem mais, a eleição não muda o marxismo, irmão. O camarada assume a presidência. Você acha que Satanás vai... rapaz, perdi o Brasil. Tchau. Oxe, meu Deus do céu. Satanás vai armar de tudo que é jeito para... Não existe presidente que acabe com o pecado, meu irmão. Não existe isso. Se o presidente fosse cheio do Espírito Santo e se tornasse presidente, não ia mudar tanta coisa assim, não, irmão. Porque tem gente que não quer mesmo Jesus. A Bíblia diz, os ímpios vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo 3,12. Então, a minha advertência para vocês é, sua vida está mais ou menos? Tu não chega na esquina. Conserte a vida. Se sua convicção é uma convicção de não fazer devocional, de não ir para a conexão, de não obedecer, de fazer o que você quer, ô Jesus chega depois da esquina, você só vai até a esquina, ele chega ali. É sério, estou falando sério. O tempo mudou.
O tempo mudou, queridos. Eu não estou brincando, os tempos mudaram. Não estou falando aqui para você votar em nada, essa pregação não tem nada a ver, tem a ver com a eleição sim, mas não tem a ver com a eleição. Eu não estou aqui para você escolher candidato, porque nem nome de candidato eu estou citando. E não vou citar. Eu sei que tem muita gente citando, mas eu não vou citar, é uma convicção minha. Não vou fazer isso. Se você entendeu, bem. Se não entendeu, bem também. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, o Filho de Deus é vindo para nos dar entendimento. Se ele lhe deu entendimento, use-o. Se não deu entendimento, fique usando somente o mundana. O problema não é meu. O ensino já foi dado. Bem claramente, nós estamos no meio de um caldeirão. Ok? Passada a eleição presidencial, continua do mesmo jeito o caldeirão. Você vai ter que vigiar seus filhos, você vai ter que trazer o videirinho aqui, tu vai ter que comprar a Bíblia de estudo, tu vai ter que ver o que o seu filho está estudando naquela escola. Se for o caso, tirar, procurar saber se homeschool está funcionando, você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer isso. E vou dizer a última coisa, que é só uma frase. Você vai entender dentro do marxismo cultural uma coisa. Depois que você viu Marx, que é a religião ópia do povo, depois que viu que tudo é aceitaísmo, a frase não é minha, a frase é de Jonas Madureira, filósofo, pastor, escritor de Inteligência Humilhada. Ele diz exatamente o seguinte: um cristão ser de esquerda é a mesma coisa que um ateu ser crente. É impossível. Porque a origem disso é Satanás. É Hegel, Marx, Nietzsche, Horkheimer e seus agentes de Satanás. Todos eles estão no inferno, porque já morreram, estão no Hades esperando o inferno, e a gente aqui sofrendo, porque lá atrás a igreja não fez isso que a gente está fazendo aqui agora, avisando. Então, irmãos, em nome de Jesus, pegue sua família, e eu queria que agora, eu estou vendo que várias famílias estão juntas, né? Maridos, esposas, discipuladores, alguns não têm família, porque Jonatas Felipe não está aqui, Nega, Felipe não está aqui junto com Nega, também Sérgio não está aqui. Nós vamos orar aqui agora. Você podia dar a mão à pessoa do seu lado, sentado mesmo, e nós vamos orar agora. E nós vamos orar por nós. Ninguém é burro, a gente vai orar por nós. A gente vai pedir que o Senhor nos ajude a ser vigilantes, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar, queridos? Vem para aqui perto de sua mãe. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos faça fiéis a Ele. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nós não estamos aqui para ser impactados por Marx e Hegel, mas pela Tua palavra, que nos convida a vivermos com integridade e crescer na graça e no conhecimento. Senhor, estamos aqui advertidos e por isso estamos orando uns pelos outros agora. Senhor, a gente não vai conseguir enfrentar essa onda porque a gente sabe que ela antecede a vinda do anticristo. Senhor, a gente não vai parar esse mundo porque o Senhor mesmo não resolveu não parar esse mundo. Senhor, nós sabemos que o Senhor vai entregar esse mundo ao maligno para enfim trazer juízo sobre todos. E nós não vamos impedir isso, mas nós podemos pedir ao Senhor: guarda-nos, Senhor, por favor. Guarda-os no teu nome que me deste. Foi assim que o Senhor orou, Jesus. Então nós pedimos, Pai, que o Senhor atenda a Jesus. Guarda-nos no nome de Jesus. Guarda a nossa fé. Guarda-nos, Senhor, diante do caos. Guarda-nos diante do vizinho que é viciado em crack. Guarda-nos, Senhor, diante daquela professora, meu Deus, que instila a rebeldia nos nossos filhos. Guarda-nos, Senhor, diante da crise moral. Guarda-nos, Senhor, diante da rebeldia que faz com que todos falem mal de todos. Da murmuração, da maledicência. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos, Senhor, para vigiarmos. Guarda-nos, Senhor, para andarmos em temor. Guarda-nos, Senhor, para guardarmos a Tua palavra. Senhor, Teu povo que tem, Senhor, vivido uma vida, que o Senhor advirta hoje, Senhor, que o Senhor chame hoje, o Senhor convoque hoje para o trono. Para, Senhor, para beber das Tuas águas hoje. Para beber das Tuas águas amanhã. Aquele que peca não peque mais, aquele que, Senhor, mentia não minta mais, que a Tua palavra leve, Senhor, os Teus filhos a ser libertos hoje, Senhor, do mundo.
Meu Deus, liberta-os definitivamente deste mundo que está, na verdade, nas mãos do maligno, o mundo jaz no maligno. Senhor, renova a mente dos teus filhos agora. Senhor, a tua palavra veio e eu oro em cima da palavra que foi dada. Lemos esses versículos. Senhor, não veio sobre nós senão tentação, senão humana. O Senhor é fiel para nos guardar nela e nos livrar nela. Senhor, vem livrar aqueles que estão sendo acuados no seu trabalho, aqueles que estão sendo pressionados em seu trabalho, aqueles que estão sendo induzidos por suas colegas e seus colegas de escola a pecar, a transformar o seu corpo em objeto deles. Senhor, guarda em santidade cada jovem, guarda em santidade cada família. Aquelas famílias que colocaram dentro de casa, Senhor, filmes que não prestam, músicas que não prestam, Senhor, que a santidade entre naquelas casas e limpe, Senhor, aqueles DVDs, que limpe, Senhor, aquilo que não presta. Que, Senhor, venha trazer uma verdadeira limpeza, que os pais que têm preguiça, que têm, Senhor, distrações para com seus filhos, que, Senhor, os amem, dando o melhor de si, o melhor do tempo, o melhor, Senhor, do seu ensino. Pedimos isso. Se o Senhor não fizer isso por nós, essa pregação será perdida, Senhor. Mas se o Senhor fizer, louvado seja o teu nome, que a glória será toda tua, a honra será toda tua, o louvor será todo teu, tudo para o Senhor, a ti honra, a ti glória, e a ti a santidade desta igreja, a ti as famílias restauradas, não é mérito da videira, nem de Nírios, nem de ninguém, a honra é tua, Jesus, o benefício é deles mesmos, de cada pai, de cada mãe, de cada filho, mas a glória e honra é tua, Senhor, e nós queremos dá-la, porque tu mereces, em nome de Jesus, amém. E amém. Você pode aplaudir o Senhor? Deus te abençoe. Vou olhar o horário, 10 horas. Exagerei só 20 minutos, mas eu acho que não foi criminoso. Deus abençoe. Domingo que vem nos vemos aqui. E o resto agora, os irmãos façam o que tiver melhor.